Ó, você tá aí, cara? Tava aqui polindo aqui um jigzinho aqui, uma isca artificial. Vou mostrar para vocês um pouco aqui sobre esse material, cara, que todo mundo tá me perguntando, relacionado à pescaria de vertical. Vamos lá. O que é a pescaria de vertical? Basicamente, você vai pegar uma isca artificial, que é o jig, vai descer ele até o fundo do mar, dependendo da profundidade que você tiver, e vai vir enrolando essa isca até no sentido da superfície para tentar encontrar o peixe desejado. Essa é a simplicidade da pescaria de vertical falando para vocês. Agora a gente vai aprofundar um pouco e explicar sobre um pouco do material da pescaria de vertical e como que funciona. Vou avisar logo, pescaria de vertical, você não precisa investir um motoeiro de dinheiro para poder você começar, cara. Esquece essa baboseira. Por quê? Eu comecei tem 5 anos a pescaria de vertical. No início, quando eu comprei meu material, se deu R$ 700 foi muito no início. Com o passar do tempo, a gente tem que ir aprimorando e melhorando o conhecimento e o material também, porque a gente busca pegar peixes maiores. Então, com o passar do tempo, nesses 5 anos, eu fui trocando meu material, vendendo material anterior para pessoas que queriam começar, por exemplo. E aí, hoje eu tenho um material que eu diria que não é o material dos sonhos, porque é muito caro também, um material de ponta, de alta qualidade, mas eu tenho um material hoje que, para mim, é o que eu preciso para poder utilizar nas minhas pescarias e não me deixa na mão. Entendeu? Então você tem que saber o local que você vai pescar, a forma que você quer pescar, o jeito que você vai pescar, para poder você saber o material também que você vai precisar. Não adianta nada você pegar um material de uma carretilha hoje aí de R$ 600, uma varinha de R$ 250 e você querer ir pescar cherne numa profundidade de 200 metros, 300 metros de profundidade, onde você precisa ter um material que aguente muita linha, que às vezes você não vai conseguir ter isso, e que você vai ter uma vara de pesca que às vezes não vai aguentar o peso do peixe na hora de você brigar com ele. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o material, como é que é. Eu hoje utilizo porta-jig para poder guardar os meus jigs, que são as iscas, que eu vou falar com vocês já já. O porta-jig que eu utilizo é de uma parceria, de uma longa data, que é do Especialista. São porta-jigs de altíssima qualidade, que me acompanham há longo tempo e que armazenam sempre o meu case de iscas artificiais, é muito bem guardada, são elásticos muito bem elaborados. Então, a minha case para carregar os meus jigs e a que você vai utilizar normalmente vai ser desse jeito, os porta-jigs. Tem bolsas também que o pessoal utiliza, que os jigs ficam em pé dentro dessas bolsas, que o pessoal carrega para um lado para o outro, chama até de baldinho às vezes, mas eu prefiro utilizar sempre o porta-jig, que é algo que é fácil de carregar, fácil de guardar, a isca fica bem guardada, não cai no chão, se virar dentro do barco, não sai esparramando. Então, aqui vai a primeira dica. Agora falando dos jigs, você tem jigs na vertical de duas modalidades, que é a de speed, que é uma pescaria que a gente chama de pescaria rápida, enrolar rápido, trabalhar a isca rápido, e de slow, que é você trabalhar a isca mais devagar no momento de você trabalhar o seu material, que são iscas diferentes uma da outra, e eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho sobre elas. Iscas de speed, o que são elas? São iscas normalmente longas, de comprimento, e o shape, em questão de largura, é mais slim. Ele é mais magrinho, vamos dizer assim. Então, você consegue botar isso daqui como um jig de speed. Esse aqui, por exemplo, da Rai, ele tem 130 gramas, ele é um jig longo, tem jigs muito mais longos do que esse, tem jigs até de 400, 450 milímetros que eu já vi. Então, são baita jigs, porém, bem finos. E você tem jigs para parte de slow, que é a pescaria, você trabalhar a isca mais devagar. Nessa modalidade, você tem jigs, às vezes longo, porém com um shape mais largo,
se você observar. São iscas que você consegue ver que o shape dele não é fininho, ele é mais gordinho, então ele dá mais arrasto dentro da água. E eu vou mostrar para vocês um pouco relacionado à questão de trabalho, já já. Esse aqui, por exemplo, é um jig de slow. Ele é bem pequenininho em altura, mas ele é bem largo, o que faz ele trabalhar bem debaixo da água e gerar bastante vibração também. Então tem diversos tipos de jig. Nesse caso aqui, eu só utilizo o jig da Rai Vertical, que é o meu patrocinador oficial de jigs. E quem pesca na parte de vertical sabe que são os melhores jigs do mercado hoje em dia. Qualidade, pintura, detalhes, você não encontra iguais a esses aqui. Então eu me orgulho sempre em falar sobre esses jigs, porque o padrão de qualidade que o Diógenes, que é o CEO da marca, ele consegue trazer para essas iscas. A isca, basicamente, por debaixo dessa pintura colossal que tem aqui, são iscas de chumbo com misturas de ligas, né? De alumínio com chumbo, aço com chumbo, diversos tipos, diversas formas de montar. Cada fabricante tem o seu tipo, porém a qualidade da pintura e do acabamento é o que se destaca em todos eles. E na Rai Vertical você consegue encontrar essa qualidade nitidamente. Então, esse aqui são jigs de slow que eu utilizo na minha pescaria, em que você consegue proporcionar diversos tipos de trabalho durante a pescaria. Normalmente na pescaria de speed, você vai trabalhar o seu jig recolhendo ele mais rápido, trabalhando mais rápido, enrolando mais rápido durante você recolher a sua isca do fundo para cima. Então essa isca normalmente ela sobe muito rápido e quando você dá as paradas de mão para poder ela descer um pouco, ela vai descer assim, fazendo esse movimento em zigue-zague mais reto, por conta do shape que ela tem. Já as de slow, a gente realiza o trabalho mais devagar, você sobe 2 vezes, você faz um long fall, que a gente fala que é você subir a vara de pesca bem, descer ela devagar, um short fall, que é um trabalho mais curto, devagar. Então, quando você recolhe, ele sobe mais devagar e quando ele desce, por conta dele ser mais largo, do shape dele ser mais detalhado, ele desce como se fosse uma pluma, na maioria das vezes, varrendo melhor a profundidade até ela chegar no fundo novamente. E normalmente, com o passar do tempo, eu percebi que a pescaria com jigs de slow, para as de speed, você cansa muito menos. Por quê? As de speed você fica o dia inteiro enrolando rápido, então você demanda muito do bíceps, do seu ombro, por conta desse movimento de articulação, da sua lateral do peito. Então no final do dia você está muito fadigado às vezes. Se você encontrar um cardume de peixe e você for brigar com speed sempre, cara, no final do dia você vai estar com o braço morto, que a gente fala. Já no slow você consegue se manter muito mais respaldado de manter íntegro a sua região de trabalho do que a de speed. Então, eu com o passar do tempo prefiro e comecei a me adaptar muito melhor na pescaria de slow do que na de speed. Faço só slow? Não. Levo os 2 materiais e quando eu chego no local eu vejo o peixe da forma que ele está querendo a isca e vejo qual que é o melhor material naquele momento. Mas, inicialmente, eu vou tentar sempre correr atrás do slow para poder trabalhar aquele peixe ou aquela isca durante a pescaria. Saindo um pouco aqui dos jigs, eu vou entrar na parte dos assists, que são os assist hooks. Você tem assist hook com 2 anzóis, você tem assist hook com um único anzol, single hook, você tem assist hook empatado com cabo de aço, e eu vou te explicar o porquê disso. Para pescaria de slow, normalmente a gente utiliza o assist hook de 2 anzóis. Ele é montado com 2 anzóis. Você vai prender ele aqui na parte de cima do jig.
E na parte de baixo, a sua isca de slow vai estar montada dessa forma. Ah, mas Heraldo, precisa usar dois? Não. Eu basicamente, quando eu vou pescar nas profundidades que eu utilizo aqui normalmente, eu só coloco um só. Ele só fica aqui. Eu não perco peixe por causa disso não. Porque eu normalmente pesco até 70 metros de profundidade, então são jigs mais leves, comprimentos menores, então dá para fazer isso aqui. Quando é uma profundidade maior, tipo uma plataforma, quando a gente vai pescar aquele na faixa de 130 metros, 200 metros, tem até 400 metros de profundidade, a gente utiliza sempre com 2 assists no jig de slow. Já no de speed, basicamente a gente utiliza um assist hook nele, dessa forma. Eu não coloco nada aqui embaixo, sempre deixei assim, aprendi dessa forma e não vejo necessidade de botar dois. Então, com um só você já consegue acertar bastante o peixe. A única coisa que você tem que se preocupar é com o comprimento do Kevlar, para ver se ele está na altura certa, que é mais ou menos aqui, assim, chegando na metade da sua isca, já está muito bom. Se ele ficar muito longo, você acaba perdendo a fisgada, porque ele vai ficar balançando dentro d'água muito distante da sua isca. Então, o peixe, quando morder a isca, o seu anzol tá cá na frente, não vai pegar, entendeu? Então, essa aqui é a diferença da forma do assist hook para speed slow. Ah, mas e aquele que você falou do empatado de cabo de aço, que é esse aqui, ó? Pessoal, eu não utilizo isso daqui, porém, tem necessidade em alguns momentos. Por exemplo, fui numa pescaria, cheguei lá, tá batendo muito peixe com dentição afiada, como anchova, sarda sororoca, cavala. Então, para você não ficar perdendo o peixe, porque quando você pega um tipo de peixe com essa dentição, esse Kevlar que fica aqui, ó, com a mordida, ele corta. Então, a gente vai e usa esse daqui para poder conseguir pegar esses tipos de peixe naquele local. Mas é sempre muito raro eu utilizar isso daqui. Só quando tem muito peixe no local de dentição, então eu coloco para poder eu também não ficar perdendo meu material quando sou bobo. Agora vamos falar um pouco de líder. Para pescaria de speed, normalmente eu utilizo líderes nas águas rasas aqui, que é até os 70 metros. Líderes aí de 84 libras e líderes de 68 libras. São líderes para speed que eu normalmente utilizo. Na maioria das vezes, eu boto esse aqui, que é 68 libras. Mas eu pego até um pouquinho mais, às vezes, ali nos 70 libras para poder utilizar no speed. Mas para garantir, 84 libras, porque às vezes a gente encontra uns peixes maiores, encontra os peixes bem no fundo na pedra, então faz a diferença você ter. No slow, eu já utilizo líderes de 60 libras e líderes de 70 libras. Só que esse aqui são líderes mais finos do que o normal. São líderes muito mais pensados para pescaria de speed e slow, entendeu? Então ele tem 70 libras, tem 60 libras, mas o diâmetro dele é menor. Então ele é bem fino e aguenta bastante. Aí no slow eu utilizo dessa forma. Qual o comprimento que eu deixo normalmente? Na faixa de 4 a 5 metros de líder para poder fazer essa pescaria. Por conta das pedras no fundo, porque você encontra pedras altas e pedras baixas, então você tem que ter um líder longo para poder o multifilamento não bater nas pedras. E para na hora que chegar perto do barco, você conseguir enrolar a mão na linha e jogar o peixe para dentro do barco, sem precisar ficar utilizando bicheiro muitas das vezes. Entendeu? Agora, vamos para a parte do conjunto. Eu estou tentando ser didático e rápido para poder não prolongar muito para vocês aqui e também mostrar para vocês etapa por etapa. Vamos lá agora para a parte do material, pessoal, do conjunto de pesca. Para o slow, eu hoje faço minhas pescarias muito em água rasa, até 75 metros de profundidade. Então eu utilizo carretilhas de tamanho 1501. Nesse caso aqui é uma carretilha da Daiwa, ela é tamanho 2020. Então ela pega uma quantidade de linha muito boa para poder trabalhar a isca na profundidade. Aguenta bastante essa profundidade aí de 75 metros e sobra muita linha. Eu utilizo uma linha Tucúrio. Essa aqui é uma linha PE 1.5 ou 1. E é uma linha bem fina para você conseguir trabalhar e muito resistente. Eu uso uma vara de pesca aí
de PE2, é uma vara de pesca de slow com comprimento legal, para que eu consiga fazer o quê? Trabalhar bem a vara de pesca. Quando subir a isca, a vara envergar do jeito que tem que ser e descer com a isca, fazendo um movimento mais lento para conseguir trabalhar. Já no speed, eu utilizo um material um pouco diferente por conta do que é necessário, da isca trabalhar mais rápido. Para isso, eu utilizo uma vara de pesca PE 1.2 a PE 1.5, que é uma vara mais curtinha, se vocês olharem. Um molinete tamanho 5.000 e uma linha PE 2 a 2,5, também uma linha tucúrio. Essa é uma vara de pesca customizada, feita à mão, foi por mim até, na realidade essa vara de pesca foi feita, então ela tem uns detalhes diferentes do que se encontra no mercado, mas não tem necessidade disso aqui. É mais porque eu gosto, com o passar do tempo eu fui fazendo e adquirindo dessa forma. Já nas pescarias, por exemplo, de plataforma, o meu material de speed eu utilizo um molinete tamanho 8.000 até 12.000, o tamanho do molinete. Uma vara de pesca que aguente aí até 300 gramas de jig. Já vi o pessoal até usar de 500 gramas, para aguentar 500 gramas de jig. Essas que eu utilizo nas águas rasas ali, ela vai até 200 gramas de jig, 220 gramas, então é bem tranquilo. Porque os jigs que normalmente eu utilizo está na faixa aí de 50 gramas até 150 gramas, 200 gramas ali beirando, então vai suave. E no material de slow, eu já utilizo uma carretilha um pouco maior, que nesse caso aqui, ó, é uma carretilha da Shimano, que é a Ossia Jig. Ela é tamanho 2001, é uma baita de uma carretilha. E uma diferença, nas águas rasas, nós utilizamos carretilhas que têm distribuidor de linha. Porque é muito mais fácil você conseguir enrolar a linha, porque é muito raso. Então, se você for usar uma carretilha sem distribuidor de linha, você embola muito a linha num ponto só da carretilha, ao invés de ficar distribuído. Aí a gente utiliza um distribuidor de linha na carretilha. Já na água mais profunda, a gente que pesca aí na faixa aí dos 300 metros, 200 metros, quando vai para as plataformas, ela já não tem distribuidor de linha aqui na frente, se você reparar. A distribuição de linha é feita pelo nosso dedo quando a gente vai enrolando. Por quê? Você diminui a quantidade de engrenagens, de peças dentro da mecânica, aumentando o drag dessa carretilha, aumentando a tração na hora que você for enrolar para poder você tracionar o peixe. E isso auxilia muito na hora que você vai pescar em altas profundidades, tá bom? Então, esse aqui são os conjuntos que normalmente a gente utiliza. Mas, Heraldo, quanto hoje eu gasto para poder montar um material para uma pescaria de águas rasas que eu preciso fazer? Cara, você com uns R$1.000 aí, você consegue montar uma carretilhazinha aí de R$700 a 800, mais uma vara de pesca aí de 250 até R$300. Dá para você estar com uma vara e carretilha boa. Já a linha, você vai gastar mais uns 200 e pouco. Até R$500 eu já vi linha aí que a gente pode estar comprando. E isso não é caro comparado ao que você vai encontrar no mercado. É uma pescaria que inicialmente ela se sai cara realmente, porém você vai atrás de peixes muito maiores e melhores do que você comumente pescaria. Já quando você está num patamar de adquirir materiais de altíssima qualidade, você vai estar gastando para você montar um conjunto, por exemplo, na faixa de 15 mil, 20 mil reais às vezes. Então depende muito da sua condição financeira no momento. Pô, Heraldo, mas eu preciso ter um conjunto de slow e um conjunto de speed? Não, propriamente dito não. Por quê? Porque você vai começar, cara. Se você tiver o jig de speed e o jig de slow, você vai conseguir trabalhar eles. Da mesma forma que eu trabalharia com conjuntos separados? Não. Você não vai ter a suavidade durante a sua pescaria de slow usando um conjunto de speed. Mas você consegue subir devagarzinho uma isca de slow, ela vai descer ali mais ou menos fazendo o efeito que ela faz, e você vai conseguir pescar, entendeu? Tendo um conjunto só inicialmente.
Então você não precisa comprar os dois. Pô, vou começar a pescar só quando comprar os dois. Lógico que não, pô. Compra um conjuntinho de speed, que normalmente é o que o pessoal faz, ou compra um conjuntinho de slow já de cara, que eu tô te dando a dica que o slow é melhor para você trabalhar, que cansa menos, mas o de speed você consegue trabalhar ali os dois, o de slow às vezes você não vai conseguir, dependendo da gramatura que você está usando no seu jig de speed, entendeu? Por causa da velocidade que você vai estar fazendo. Então, você consegue ter um conjunto só e inicialmente começar a trabalhar as duas iscas com um conjunto só. E com o passar do tempo, você adquire outro conjunto, você vai melhorando o seu conjunto, seu material de pesca, entendeu? Não precisa você inicialmente sair gastando rios e rios, dividir em cartão, não sei quantas vezes para você começar. Mas vale a pena você ir melhorando com o tempo, porque você vai querendo ou não fazer isso, porque vale muito a pena, entendeu? Você vai sempre buscar peixes maiores e você vai querer ter isso na sua case para você estar ali preparado quando você for lá realizar sua pescaria. Basicamente é isso, pessoal. Essa é a pescaria de vertical, de slow, de speed. Esse é o material básico que você vai utilizar. Tem outras coisas, mas é mais aparatos durante a pescaria. Tem as formas de trabalhar, mas aí condiz muito com o que você vai estar usando na hora. Você sempre olha o pescador que está do seu lado ali, você vai aprender bastante com o trabalho que ele vai fazendo. Você consegue aprender muito no YouTube hoje, na rede de Instagram, com pessoas que têm aí perfis muito legais para poder mostrar para vocês isso daí. Então, é isso aí. Tamo junto. Perneta Fish. Não esquece, pessoal. Depois de um baita vídeo desse, é só você curtir. Você pode comentar, perguntar, tirar dúvida. E você pode também se inscrever, porque tem vários vídeos aí no canal para vocês aí. Tamo junto. Perneta Fish na área. Valeu!